Pessoal, bom dia. Dando seguimento então hoje que é o dia 8, Dia Internacional da Mulher, queremos saudar todos e todas, principalmente por esse grande dia, né? Hoje então temos um café da manhã aqui para caprichado, né? Para todos os nossos colegas, né? Que os nossos colegas também usufruem, aproveitam, né? Essa oportunidade, né? E temos a honra, né, de receber a nossa professora, né? Muitas vezes presidente da nossa DUF, né? Que nos deixou um grande legado político, que hoje está num desafio muito grande, né? Nos representando na Assembleia Legislativa, a professora Cida Ramos. Então, já agradeço muito o convite, o aceito da senhora, né? Estar aqui essa manhã conosco, para ter essa conversa fundamental, certo? Ontem nós tivemos uma mesa que se chamou Mulheres e Sindicatos, né? Então tivemos a presença de representantes da UCG, da UPB, da UFPB do Cidesp, né? E hoje nós fechamos então com chave de ouro com a presença da Cida. Então, só vim mesmo fazer a saudação inicial para os colegas e para as colegas, né? Desejando muita luta, né? Muita felicidade nesse dia, né? Apesar de todas as dificuldades, certo? Estamos aqui na mesa hoje bem representados por nossas diretoras, né? A professora Marisa, que está voltando do trauma, né? Do doutorado, né? Quase encerrando. Né? E a professora Terezinha, que são as duas que vão coordenar os trabalhos dessa manhã, né? Sendo as mediadoras, juntamente com a professora Cida Ramos, né? Então, muito obrigado, já agradeço e bom trabalho para todos nós. Bom dia. O coração ainda bate forte, né? Meu doutorado, quem passou sabe, estou fechando, falta ainda a letiva. Acho que até final de março nós definimos uma data de sancionamento. Eu quero agradecer a organização e o convite dos colegas diretores, realmente. E a Terezinha, como representante daqui, a França está afastada, né? Tratando da saúde, eu quero agradecer o convite à liderança de estarmos aqui como representantes da diretoria. E aí, agradecer também a presença da deputada estadual, Cida Ramos, que é uma pessoa muito querida, e a sua história ela é uma referência e inspiração para as mulheres, para nós também, professores, para jovens. Uma história muito bonita e já temos uma longa história a contar e estaremos nesse apoio e incentivo nessa participação política da professora Cida. Só para entrar na temática, a Cida vai detalhar e conhecer os dados que eles são muito importantes, é importante essa temática. Considere-se alguns órgãos e algumas entidades e pessoas que sejam um debate secundário diante das discussões da saúde, da educação da mulher, mas é um debate premente, que urge. Nós estamos, olha, com um exemplo, no 54º lugar no mundo, né, de representação feminina, no caso Brasil. Um pouco mais de 10%, né, de deputados que tem. E em terceiro lugar na América Latina. Na América Latina, o Brasil está em terceiro lugar como representatividade. Apesar de sermos 51% de mulheres eleitoras, ainda é preciso exigir a cota das mulheres na política para poder as mulheres estarem inseridas. Então, na Paraíba, por exemplo, 15% apenas nós temos de ocupação feminina no quadro de cargos eletivos de 2.460, ou seja, 371 mulheres. Ainda vai crescer. Então, é um debate, sim, importante e urgente, que possamos divulgar e ampliar a discussão e a participação e a colaboração da mulher na política, né? Nos espaços políticos também. Isso já está na história das mulheres, a exclusão e o fato também de muitos parceiros ainda sentirem-se inibidos quanto a isso. Então, Cida, eu vou passar para Terezinha, que ela vai falar um pouco. Bom dia, queridos colegas. É com muita honra que estamos aqui nesta mesa
para exatamente falar de um plano tão importante que é a educação das mulheres na política e na educação. Falar da professora Cida é abrir o nosso coração para dizer do muito que ela nos representa. Desde cedo, Cida entendeu que a educação e a política são meios mais legítimos para se transformar a sociedade. Cida, desde cedo, ela já batalhou no mundo da educação e no mundo da política. Saindo da sua cidade, veio sua Universidade Federal do Paraíba, onde se doutorou em Serviço Social pela Universidade do Rio de Janeiro. E hoje ela nos representa na Assembleia Legislativa, sendo a mulher, vamos dizer, sendo a deputada mais votada do Estado. Tem muitos assuntos e muitas coisas que a gente podia falar da Cida. Cida é uma senhora que já ocupou espaços sociais nas mais diferentes instâncias, na universidade, no Estado e agora em nosso Estado e no Brasil. Cida está representando na Assembleia Legislativa a Comissão de Pessoas com Deficiência e Direitos Humanos. Então, falar de Cida é dizer o quê? É a mulher que nos representa com brilho, com muita garra, com muita coragem. E é daqui do nosso... Eu costumo dizer que ela é a nossa impunidade. Quando Cida foi presidente, eu era secretária dela. E eu não queria ser de jeito nenhum. Não. E nós trabalhamos juntas, sempre. Graças a Deus, eu tive a honra de aprender com Cida muita coisa. E transformar realmente em uma pessoa batalhadora na política também. Apesar de não fazer política partidária, mas política social. Política ajuda as pessoas. Então eu me sinto muito honrada em estar aqui nessa mesa, junto com os nossos colegas aqui da USP, para ouvir Cida, para ouvir Cida e todos depois do debate. Mas realmente é com esta honra que nós vamos abrir essa fala de Cida, dizer que hoje vamos sair daqui muito gratificados. Vamos dizer que sair da luz, as luzes que ela vai trazer. A sociedade paraibana se sente honrada em ter na Assembleia uma pessoa da comunidade de Cida. E eu escuto muito os debates, desde assistir o debate dela na TV Master, que conhece Cida foi aquela pessoa que abrilhantou toda a sociedade. Então, não é muito, e é muito pouco que temos agora nesse momento para dizer, dado o muito que ela é. Senão a gente passa a manhã falando, encher de um repertório de atividades que eu passo a palavra para a Cida nos representantes. Gente, bom dia. Quero dizer da minha alegria de estar aqui. Eu não estou retornando porque dessa casa eu nunca saí. Eu sou professora, estou deputada. Eu faço muita questão de dizer isso. E para que eu nunca esqueça disso, porque a gente tem uma tradição de, quando se ocupa cargos políticos, a gente acha que é aquilo. E eu sempre, desde que ocupei cargos públicos, fosse coordenadora da Educação Especial do Estado, fosse professora da universidade, e nessa universidade eu ocupei a minha vida inteira cargos, chefe de departamento, diretora de centro, coordenadora de mestrado, presidente do sindicato. Eu acho que a coisa mais importante na política é a gente saber que nós não somos isso, nós passamos por isso, né? Então, assim, eu continuo dando aula porque isso aqui me alimenta. Eu fiz concurso para professora, essa é a minha profissão, e eu adoro, por sinal. Então, mesmo sendo liberada, para mim não é carga, é possibilidade. Quando eu estou com um aluno, eu vejo ali
a possibilidade de um diálogo, de uma discussão qualificada, de uma interlocução crítica. Então, a universidade, essa é a minha casa, nunca saí dela. O sindicato é meu chão, é meu território, porque eu digo a vocês, a política, ela transformou a minha vida, né? A política, ela me colocou num outro patamar. E eu chamo isso da política participativa, da grande política, que é feita por todos nós. Hoje eu estou aqui para a gente conversar e eu digo que aqui tem pessoas que entendem muito do tema, né, Sandra? Sei que você tem aí, Sandra deveria estar nessa mesa aqui, porque ela trabalha, ela compreende. É feliz porque vejo os colegas aqui e eu digo a vocês, hoje nós vamos comemorar simbolicamente o Dia das Mulheres. Nosso dia, se costuma dizer, todos os dias, porque todos os dias a gente tem um leão para matar, né? A gente sobe em cima do leão e sai para as ruas. Hoje é importante, como digo, qual é a importância de comemorar o Dia das Mulheres? A importância é para a gente reafirmar aquilo que a gente faz no dia a dia. E vou iniciar dizendo o seguinte, para além da institucionalização, acho que a gente vive um momento contemporâneo marcado pelo protagonismo da participação social e política das mulheres. Aumentou muito a nossa presença na vida da sociedade. Entretanto, a luta, se essa luta pela emancipação feminina ela desperta tantos interesses, nós temos ainda um caminho longo a percorrer. Essa palavra feminismo, ela ganhou as ruas, ela foi eleita como a palavra do ano, mas é preciso que a gente qualifique esse crescente despertar interesse das mulheres, porque eu entendo que essa crescente participação das mulheres ela ocorre porque o feminismo ele soube renovar a pauta, né? E renovar a pauta significa que nós temos ainda as lutas que foram levantadas por aquelas mulheres que morreram queimadas em Nova York, né, quando lutavam por igualdade, por salário, por direitos, e nós temos uma pauta hoje que inclui elementos novos, a discussão do corpo, a discussão do feminicídio, que é um fenômeno muito forte na nossa sociedade, mas para a gente discutir isso tudo, a gente precisa iniciar discutindo qual é o país que nós temos. E nós temos um país que não consegue sair da grave crise econômica, institucional, social, moral a que está vivendo. Cada dia a gente percebe e sente que a coisa parece se aprofundar ainda mais. E eu estou aqui para o bom debate, para fazer essa discussão. É bom que as opiniões diferentes elas possam aparecer e a gente discutir. Nós temos um país cujo projeto político é uma clara e nítida direção pela barbarização das relações humanas. Então, a primeira coisa que eu quero discutir aqui com vocês diz respeito a todos os retrocessos que nós estamos vendo do ponto de vista das conquistas e dos direitos das mulheres, né? E vou iniciar talvez por uma que represente talvez a forma mais naturalizada dessas relações humanas, que é a questão da violência, né? Nós enfrentamos hoje um processo de feminicídio no Brasil. Em 2018, só para vocês terem ideia, nós tivemos 4.154 homicídios dolosos referentes às mulheres. Desses, 1.135 caracterizou-se como feminicídio. Feminicídio é algo novo, porque só em 2015, a partir de leis da presidenta Dilma, é bom que a gente diga isso, pôde-se caracterizar o crime de ódio contra as mulheres.
mulheres estão sendo mortas só pelo fato de serem mulheres. Quem liga a televisão, ontem mesmo, uma garçonete, ela foi espancada pelo namorado, deixada na estrada. Ela foi tão espancada que ela no hospital não conseguia respirar, destruiu o rosto dela. Né? Aqui na Paraíba, essa semana, uma mulher foi duramente espancada, ela pelo ex-companheiro, ela gestante, só porque não queria continuar a relação. Ela veio a falecer, embora a criança tenha nascido. Então, nós estamos falando de um tipo de violência que, além da quantidade, revela um elemento que precisa ser estudado pelas universidades, que é o elemento, qual é a qualidade dessa violência? Por que tanta violência contra as mulheres? E para explicar a violência contra as mulheres, a gente precisa encontrar a raiz dela na violência urbana que está no Brasil e no mundo. Né? Mas que essa violência urbana que cresce a cada dia, ela é fruto de uma perspectiva política. E o que mais entristece é que no Brasil nós temos um processo de naturalização dessa violência. Né? Naturalização e, pior ainda, institucionalização dessa violência. Então isso significa que toda vez que um país adota a violência como uma forma de os homens e mulheres se relacionarem em sociedade, há sim um aumento da violência contra as mulheres. E qual é a saída que nós encontramos para o Brasil? O armamento. Me preocupa muito essa discussão da posse de armas. Porque a posse de armas é a forma de você dizer à sociedade que a única saída para a violência é que cada um cuide de si. É que você se arme para evitar o inimigo. E o inimigo ele está dentro de casa, no local de trabalho, ele está nas ruas, ele está em todos os locais. A posse não significa o porte, mas a posse te coloca uma arma dentro de casa e no local de trabalho. Né? Então, a posse, a arma, ela é um instrumento de força. E muitas vezes, na ampla maioria, só em ver a arma, a mulher treme, porque sabe que aquela arma pode se virar contra ela. Então essa barbarização, ela tem e ela vai aprofundar os casos de feminicídio. Por quê? Porque qualquer discussão em casa do casal, se já há um processo de agressão verbal contínua, aquela arma será apenas o elemento que vai proporcionar o feminicídio. Então, a primeira discussão, eu sei que o tema é mulheres na política, mas a violência está dentro da discussão de política e a gente precisa tratar. Essa questão, como deputada, eu propus a criação de uma CPI sobre o feminicídio, para apurar os casos, os crimes que ainda não estão resolvidos, inclusive. A gente quer respostas da segurança pública, do sistema de justiça, sobre os casos de mulheres que foram mortas e até hoje nada foi, não houve resolutividade desses casos. É importante dizer que essa discussão de gênero, ela tem um elemento muito forte na educação. A gente ri, a gente brinca, a gente coloca nos atos, reproduz o que a ministra Damares, da família, ela fala, que mulher tem que usar rosa, homem tem que usar azul, que se fosse um pai, tiraria a filha do Brasil, né, porque é um país que não tem condições de educar as mulheres. Mas eu penso que Damares, ela é folclórica, né? Ela já virou folclórica. Talvez ela seja menos inofensiva, ela seja, a gente
tem algo muito maior, que é o ministro da Educação, né? E claramente um presidente que diz que a educação tem que ser uma educação que não pode entrar discussão de gênero. Gente, educação de gênero, sem, porque ele chama escola sem ideologia, significa dizer que nós não podemos discutir na escola direitos. Nós não podemos discutir na escola que uma menina e um menino, pelo fato de terem gêneros diferentes, não significa que não se respeitem e não se tratem de forma igual. Isso se chama cidadania, isso se chama respeito. E essa discussão, quando o ministro ele diz que essa discussão de gênero ela é besteira e ela precisa ser vetada na escola, ele ensina que civilidade e respeito mútuo não é algo da educação. E a educação ela é fundamental, porque a educação é a única política que nos faz acessar outras políticas, que dá a possibilidade da gente conhecer a história da própria humanidade e de como nós evoluímos da barbárie até chegarmos hoje, com leis que protegem pessoas com deficiência, protegem as mulheres, os negros, né? Então, essa é uma discussão que a universidade precisa enfrentar. Eu acho que a discussão da violência, ela se articula com essa perspectiva da educação. A violência ela não pode ser uma coisa só da segurança pública, ela precisa ser uma discussão da educação, das políticas públicas. A gente precisa compreender que medida protetiva tem relação com a segurança pública, mas ela tem relação com a discussão da força de trabalho. Não é possível que mulheres trabalhem o mesmo tanto que homens e recebam 70%, né? 30% a menos que a gente receba 70% do que eles recebem. Isso diz respeito a que tipo de desenvolvimento nós queremos no país. Não é só uma discussão meramente de gênero, de direitos. Por si só já seria fundamental, mas diz respeito a que tipo de economia nós queremos. País nenhum do mundo pode abrir mão da criatividade e da força de trabalho feminina. Esse país não consegue se desenvolver se não estabelecer relações de gênero que sejam democráticas e igualitárias. Se esse país quer crescer, diminuir as desigualdades, precisa compreender o sentido e a razão do trabalho das mulheres. Nós que somos aqui do sindicato, nós sabemos. A primeira grande greve dos trabalhadores na França, e é a primeira que a gente tem conhecimento, quando a classe operária se torna classe para si e ganha as ruas, a primeiro ponto de pauta envolvia a discussão da educação, o direito que os trabalhadores queriam ter, que seus filhos tivessem acesso à educação. Então é fundamental que a gente aprofunde essa questão do trabalho das mulheres na sociedade. Qual é a importância dele? Porque quando nós fomos para o mercado de trabalho, nós ampliamos direitos. Nós conseguimos a creche, luta das mulheres, para que os filhos não ficassem no chão da fábrica. Não é? O direito à educação, à habitação. Por quê? Porque nós, mulheres, a nós foi dado o privado. Não é? Quando a gente ganha o público, quando a gente vai trabalhar, a gente tem uma série de coisas para enfrentar. Por quem deixar os filhos? Como deixar? Né? Por isso, e aí eu já vou trazer elementos da reforma da Previdência, que é extremamente, além de ser uma reforma da Previdência, que não resolve o problema da Previdência, suponhamos que a gente considere que a Previdência ela tem déficit.
quais são as formas de arrecadação? Por que não discutir a discussão da arrecadação antes de discutir a quem atribuir o déficit? Por que é que o governo não elaborou um plano para que os devedores, os sonegadores sejam responsabilizados? Por que não aumenta a pena para quem sonega, para quem arrecada do trabalhador e não deposita na Previdência? Qual é o prazo deles para devolver o dinheiro público? Se fala tanto em corrupção e não se pune quem verdadeiramente sonega e corrompe no Brasil, as grandes empresas. E essa reforma da Previdência, do ponto de vista das mulheres, ela é muito perversa para as trabalhadoras rurais que começam a trabalhar, e essa é uma realidade do Brasil, por mais que a gente combata, e na Paraíba eu tenho consciência tranquila que quando estive como secretária, trabalhamos muito para enfrentar o trabalho infantil, mas a realidade é que a agricultura no Nordeste e no Brasil inteiro começa a trabalhar com 8, com 7 anos. E aumentar o tempo de contribuição para o trabalhador rural, especialmente para as mulheres, é você dizer que jamais vão se aposentar. O tempo de vida e o tempo de contribuição. Aumentar o tempo de contribuição e o tempo de idade para as professoras de ensino fundamental é crime. Essas nossas colegas que estão ensinando a juventude, elas têm 2, 3 empregos para poder ter um salário. Chegam em casa e ainda vão ajudar nas tarefas, fazer tudo na tarefa de casa e educar o próprio filho, ensinando as tarefas. Sem dizer que quando isso em qualquer classe social, mas especialmente para as mulheres mais pobres, quando o filho adoece, a responsabilidade pela ausência dos serviços públicos recai sobre nós. Eu digo a vocês, a minha experiência como secretária, eu vi muitas mulheres domésticas, diaristas, manicures. Eu via lágrimas nos olhos quando ela me dizia: eu não fui trabalhar hoje, eu vou perder o dia de serviço, porque já levei 3 vezes fulaninho do PSF e não consigo, professora, um exame de sangue. E a criança queimando em febre. Então, a ausência de políticas públicas, elas dizem respeito diretamente, em primeira instância, a nós mulheres. Porque a ausência delas significa o aumento da nossa carga de trabalho. Da mesma forma como o desemprego nos atinge primeiro, porque somos as primeiras a sermos demitidas. Entre um homem e uma mulher se demite primeiro a mulher. E segundo, quando o marido é demitido, ela enfrenta o problema da violência, que aumenta também dentro de casa. Porque com a ausência de comida, com a ausência do recurso, ali do salário, o estresse, toda a carga emocional do homem recai imediatamente sobre a mulher. É o primeiro saco de pancada. Não é a política e o governo, a política no sentido amplo. Então, esse é o quadro e a realidade que nós temos hoje, que diz respeito à situação das mulheres. E aí, entrando na discussão, mulheres na política, eu estou falando aqui política institucional, mas as mulheres, elas participam muito da vida política. Nós somos a maioria da população, né? Nós somos 51,4% da população. Nós estamos em toda a vida da sociedade, no sindicato, mas mesmo nas instâncias políticas, como é um sindicato na universidade, que é uma realidade muito diferente de outros sindicatos, mas a participação feminina, ela ainda é muito dura, não é? No convívio com os colegas, né? Então, essa presença política
das mulheres, ela ainda é muito dificultada. Né? Pelo tempo que, para dedicar-se a um sindicato, a uma associação, né? Se é difícil para qualquer trabalhador, para a mulher trabalhadora ainda é quase impossível ter tempo para essa dedicação. E na vida política partidária, ela é muito complexa. É muito recente a nossa presença na vida política institucional. No Brasil, como bem colocou Marisa, nós temos, na política, nós estamos atrás de todos os países da América Latina. Nós estamos atrás de países da África, do norte da África, e até da Arábia Saudita. Obviamente, reservando as observações e as considerações do que seria do que é aquele país. Mas a presença da mulher no parlamento, ela é muito pequena. Ela é muito difícil e ela é muito dura. Política é um local misógino. Política institucional não foi feita. Não, lá o espaço, o ambiente, ele é todo contra nós. Não é? Então, assim, na Paraíba, nós temos uma situação. No Brasil, embora a gente tenha avançado, mas ainda é muito. 71 mulheres no Senado, né? no Congresso. Então, é muito pequena a nossa presença. E essa presença, ela ainda é cheia de empecilhos. Primeiro, a cota, e eu defendo muito a cota para as mulheres, e nós já temos, nesses tempos, o que a gente conquista tem alguém para derrubar facilmente. Nós temos Ângelo Coronel, que é do PSD da Bahia, que está querendo, já entrou com um projeto para acabar com as cotas. Por que é importante? E as cotas representam para mim conquista. Representa porque significa que os partidos políticos têm que ter, no mínimo, a preocupação de pensar que tem que ter mulher candidata. Aí vocês poderiam me dizer, mas é só formal, olha as mulheres laranja, que é o argumento dele. Né? Ele tem que responder, quem tem que responder por ter colocado laranja é o partido que colocou, e não a luta das mulheres. Né? Essa cota de 30%, ela significou, ela é de 97, né? Significou um avanço, porque significou dizer aos partidos, vamos botar aí mulher ou então, e isso significou a luta das mulheres que estavam no parlamento. Embora a gente saiba de todas as estratégias que são utilizadas para não preencher de forma política, no amplo sentido da palavra, essas cotas. O que é que se faz? Se fazia desde 97, se colocava mulheres e os partidos diziam assim, toma 10 mil santinhos, vai fazer tua campanha. E nós mulheres, na maior alegria do mundo, né, achávamos que tínhamos chance de concorrer com as estruturas montadas para os homens. Entregávamos aquele santinho achando isso a melhor coisa do mundo. Não é? Foi importante para que a gente pudesse perceber que a gente pode ocupar as direções e os espaços dos partidos políticos. Em 2018, nós temos a questão do financiamento diferenciado para as mulheres. É muito, isso aí eu considero um avanço fundamental. Por que esse avanço é tão grande? Porque ele agora coloca recursos, porque não existe eleição no Brasil, em canto nenhum do mundo, que não precise de recursos, minha gente. A estrutura eleitoral montada é para ter recursos. Você não faz santinho, você, por mais que tenha gente para que acredite no seu projeto, que trabalhe, que tem grandes companheiras que me ajudaram a chegar lá, que deram sangue, mas para você ir para o bairro você tem que ter o transporte, você tem que ter a água, você tem que ter o lanche. Então você tem que fazer com que suas ideias cheguem através de material. Isso exige recursos.
não é? Então, o financiamento, ele é muito importante para que nós, mulheres, é tanto que se a gente for olhar a última eleição para de 2018, a de 2016 para de 2018, nós vamos ver que houve, sim, avanços na presença, aumentou o número de mulheres, de forma tímida, mas aumentou. Então, outra coisa, o parlamento, ele é muito difícil para nós. Quando a gente se posiciona, eu digo isso com experiência própria, esses dias que eu estou lá, eu fico dizendo às pessoas, minha nossa, será que ali é meu lugar? Eu gosto de ver as coisas andando, eu gosto de elaborar, pensar políticas públicas. E lá é um ambiente muito diferente. Lá a discussão, que é o bom debate, e uma assembleia, um parlamento é para ter boas discussões. O parlamento é para que a gente consiga ouvir o diferente e saber posição e situação onde a gente pode convencer um ao outro. É muito difícil isso, porque as posições elas são segmentadas e quando uma mulher fala, como eu ouvi, escuto isso direto na assembleia, você é muito agressiva. Aí eu disse, o que é que significa ser agressiva? Ser agressiva, minha gente, nada mais é. E a pessoa falou um monte de homens. O outro que foi falar da oposição fez referência, mas jamais disse que nenhum ali era agressivo. Eu fui falar, ele voltou para a tribuna para dizer, para me intimidar, dizendo, eu lhe conheço de muitos anos, tenho um afeto por você, mas deixa eu lhe pedir uma coisa, não seja agressiva, não seja... E achou que aquilo não ficaria sem resposta. É uma tentativa de desqualificar a mulher. Só o fato de ter a voz incomoda. Incomoda. E porque o discurso era qualificado, tocou nele. E eu disse, não, aí eu quero meu tempo para lhe responder. Olha, primeiro, o que é ser agressiva? Você quer conviver comigo, então saiba que você vai conviver com força e com ternura. Agora o tom é dado pelo tom que você utilizar. Eu não posso ter um tom a menos para responder ao seu tom, à altura do seu tom, se ele está no tom a mais. Então, é muito difícil. Quando você qualifica o debate, eles dizem, olha que é arrogância. Não é? Então, é algo que é construído todos os dias. É uma relação muito difícil, porque é uma relação que você precisa todos os dias provar que você consegue fazer isso. Provar que você tem sentido a sua presença ali, tem uma razão. Então, essa discussão da política, a gente precisa dizer que aquele é nosso lugar. E acabar com essa história, mulher precisa. Eu não acho que mulher tem que votar em mulher. Mulher vota em mulher que tem projeto idêntico ao nosso. Mas se tem mulher com projeto idêntico, ou que olha da mesma janela que a gente olha o mundo, a gente precisa ter a chamada sororidade, né? Que é difícil de construir. Porque nós somos educadas para ver na outra uma adversária, uma concorrente. Para ver na outra alguém que, se brilhar, diminui o nosso brilho. Então, a gente precisa, é todo um processo educativo. E eu digo a vocês, nós só podemos mudar essa situação se a gente mudar a cultura, a educação, porque a presença das mulheres em todas as esferas da vida social é, antes de tudo, um projeto de sociedade, um projeto político. Então, minha gente, não existe qualificação das mulheres
Se a gente não reconhecer que para os diferentes, a gente precisa ter políticas diferenciadas. A discussão das cotas, e era uma questão que também às vezes eu sou questionada. Outra vez um jornalista disse assim: eu lhe admiro porque você nunca usou cotas da pessoa com deficiência para estar no mercado de trabalho. Eu digo, não nunca usei, mas eu defendo com toda a força da minha alma, porque você está usando aí um conceito muito errado. Só quem sabe o que é a importância de uma cota é alguém com deficiência que nem a cadeira tem para chegar na escola. Então, primeiro, que eu não gosto de ser exemplo. Segundo, que eu não gosto que ninguém diga que existem trajetórias iguais, porque nós não vivemos num país onde a meritocracia ela seja honesta. Meritocracia precisa ter igualdade. E nós não temos um país igual. Um país que não consegue entender que a acessibilidade é algo da vida em sociedade, ele não pode dar condições de igualdade a uma pessoa com deficiência. Que mata por racismo, mata LGBTs. Então, nós temos que ter sim cotas, temos que ter políticas públicas para tratar diferentes de forma diferenciada. Então, no dia de hoje, eu penso que nós temos um momento privilegiado para a gente reunir, para a gente ir para as ruas, para a gente reafirmar esse mundo e a necessidade de construirmos relações humanas mais dignas, igualitárias. Construir um mundo onde o próprio humano, independente de gênero, ele olhe para o outro e se perceba no outro. Porque o que nós estamos vivendo é uma barbarização sem limite. Humanos não estão se reconhecendo em humanos. Você dizer numa rede social, expressar que uma criança que morre é uma criança a menos, nenhuma vida, por mais errante que seja, ela pode ser comemorada a morte. Uma vida de um bandido, quando ele morre, a gente tem que pensar na humanidade como um todo, porque significa o fracasso da humanidade. Você imagine de uma criança, quando alguém posta uma coisa dessa numa rede social, a gente precisa se preocupar muito. É porque nós estamos caminhando seriamente para a barbarização. E o retorno, como diz Nietzsche, o eterno retorno, ele é muito perigoso. Porque uma coisa era a barbárie, eram relações quando os homens, eles são gregários, mas eles não sabiam como, não tinham conhecimento para enfrentar as adversidades. Hoje a humanidade caminhou muito. Hoje a gente é capaz de construir outra vida em laboratório. Agora, do ponto de vista, se avançamos muito na esfera da ciência, em todas as esferas, nós regredimos muito na ética e nas relações humanas. Então, o tempo é tempo de questionar, é tempo, como diz o poeta, de enfrentamento. E eu gosto muito de Guimarães Rosa, quando ele diz que o único temor que a gente tem é o fugir da luta. Eu acho que a vida ela foi feita para ser enfrentada. Se a gente pensar, se acordar, se fosse pensar na vida, ela é muito difícil, a gente nem se levantaria da cama. Mas a gente tem a obrigação de reinventar e ressignificar a vida diariamente. Que a gente possa fazer isso de forma coletiva, dizendo não a tudo aquilo que represente retrocesso. E eu tenho certeza que o Brasil vai reagir. Não é possível que um presidente me permita, em plena festa, que é reconhecida internacionalmente,
e com tantos problemas no país, porque não disse até agora como nós vamos fazer para resolver o impasse econômico, iniciar novo ciclo econômico. O que é que nós vamos fazer com a indústria, com a construção civil, com a indústria automobilística? O que é que nós queremos da Petrobras? Nós só vamos conseguir sair do impasse econômico se a gente tiver resposta para essas coisas. A Previdência, ela não vai resolver o problema econômico do Brasil, não, minha gente. A Previdência, sem uma discussão de reforma tributária, caminhando lado a lado para taxar as grandes fortunas, nós não vamos resolver nenhum problema da Previdência. Você avalia os problemas econômicos. E quando o país está imerso nisso tudo, um presidente acha que o grande problema do país é o que as pessoas fazem no bloco de carnaval. E se as pessoas mijam ou não nas ruas. Então, demonstra o tipo de país que nós temos e o tipo de representante que nós temos. Né? Só quem pode sair dessa crise se chama o povo brasileiro. E eu tenho certeza que nós vamos reagir. Não seria um pouco essa fala que eu tenho a fazer aqui, eu tenho certeza que ela será enriquecida por muita gente aqui que inclusive estuda isso do ponto de vista da academia. Obrigada, Patrícia. Antes de abrir para o público, eu gostaria de iniciar já, permitam-me começar já o debate aqui. Então, a deputada estadual Aparecida Ramos teceu comentários importantes sobre a questão da mulher. Então, a mulher na política é um lugar fundamental. Então, a política é lugar de mulher. E teceu detalhes, né, do que é sentir ser uma mulher inserida na política, onde o espaço é reservado ao masculino. Então, só nós temos enfrentado isso cotidianamente na nossa vida, nós que somos mulheres. Permitam-me, meus colegas, nossos parceiros políticos, nossos parceiros no lar, mas permitam-me esse momento tão significativo de nós enfatizarmos a participação da mulher na política, de enfatizarmos a história de luta da mulher, né, no seu protagonismo histórico. E aí, a Aparecida Ramos destaca o financiamento e tem, inclusive, essa diferença. Tem dados aí dos partidos, né, que financiam e também as mulheres laranjas que são usadas, né, por alguns partidos somente para ter a candidata, porque é uma regra e é obrigatória. Então, outro enfrentamento nosso, né, é a misoginia. Então, constantemente, até em todos os espaços, a misoginia é uma coisa horrorosa. E aí, fraternalmente, eu digo, nossos colegas, nossos parceiros não percebem, porque até o esquecimento, ele é uma forma agressiva também, né, de nos anular enquanto mulheres. E a sororidade, que é um conceito novo ainda trabalhado, que é a cumplicidade, a parceria feminina, é uma coisa que tem que ser evidenciada. E o sindicato aqui, que é o nosso papel, né, também, de formação política dessas mulheres. Então, ainda somos poucos, eu sinto ainda. Na nossa diretoria, ainda somos minoria. Né? E isso é o espelho da representatividade política no espaço, fora todos da Câmara. E aí incluir as mulheres, né, também as mulheres negras e as mulheres indígenas, é um trabalho nosso do sindicato. E é um trabalho importante que nós temos que incluir como tarefa. E aí eu vou abrir aqui o espaço para quem quiser. Vamos agora dar a oportunidade aos participantes debaterem e eu vou fazer as inscrições. Como é seu nome? Lucas. Mas pode ser intervenção. Pode começar. Quem quiser pode se inscrever. Eligiana. Como houve
a conscientização dos trabalhadores do século pós-marxismo para juntar os trabalhadores dos sindicatos, você acha que com esse progresso, um dia no Brasil, vai haver essa conscientização, como o Simone de Beauvoir falou, que não se nasce mulher, se percebe mulher, e que as mulheres do Brasil possam se unir também e combater essa misoginia e esse problema? Viviane? Sim. Então, é mais uma observação. Primeiro, eu quero pedir uma salva de palmas para a nossa deputada pela aula que ela deu para nós. Professora que tratar de assuntos tão peculiares e com uma propriedade dessa, só sendo mulheres, me desculpem os homens, mas essa capacidade eu acho que é própria de quem é dona de casa, de quem é mãe, de quem é professora, de quem foi gestora e que diariamente levanta da cama com a vontade de lutar pela vida. Falar parlamento, professora, que é um desafio novo para a senhora e eu tenho certeza que daqui para frente teremos um parlamento na Paraíba diferenciado por essa resistência, por essa ternura que ela diz que ela tem, mas principalmente pela força que ela tem. Então, é um desafio. Então, só queria acrescentar isso, que é um novo tempo e que estamos juntas com ela, nós mulheres. É a verdadeira nova era, né? Andréa, ontem eu estava vendo a fala da senhora lá, né, na Assembleia e eu percebi que a senhora chegou para mexer na zona de conforto de alguns jurássicos. Então, talvez a forma agressiva, como ele se referiu à senhora, seja uma forma de defesa dele por ele não entender o seu discurso. Porque eu já participei de algumas audiências públicas e realmente alguns de lá, me desculpe a ausência, mas eles fugiam ao tema, eles nunca debatiam o tema que estava em pauta e quando alguém mexe na sua zona de conforto, você se defende com agressividade. Então, assim, não percebi em momento algum, pelo menos do que eu vi na internet e na sua fala, nenhum tom agressivo, você está falando da junção da matéria, tal, não percebi um domínio, uma segurança que foi exatamente na ferida de alguns, né? Mexeu exatamente na zona de conforto. Se a senhora puder falar um pouco sobre isso, seria. Silvânia? Bom dia a todos e a todas. Eu só queria que você falasse um pouquinho mais, que eu acho muito interessante esse tema da violência. Eu mesmo, isso falo pelo senso comum, porque não é trabalho de pesquisa, eu mesmo fiquei bastante curiosa quanto à propaganda da lei do minuto seguinte. Para mim não tinha lógica como é que uma pessoa acabou de ser violentada e tinha que ir na delegacia para esta queixa antes de chegar, né, no hospital e ser atendida. Quer dizer, para a gente, mas por quê? Não é tão lógico. Quer dizer, realmente precisa essa operacionalização para garantir, né, que essa violência, principalmente a psicológica. Eu já tive muito aluno gritando comigo porque perdeu o prazo vertical e que você percebia que o grito era simplesmente porque era mulher. E que no final, quanto mais eu dizia, não, passou o prazo, maior o tom. E no final foi para casa e depois veio me desculpa, porque viu que no momento estava errado. Mas que na hora você percebe, é pelo fato de você ser uma mulher, toda aquela violência. Nós completamos aqui um bloco de quadro. Não sei se vamos primeiro deixar todos falarem para responder ou vamos fazer por blocos. Eu penso que todas as questões aqui, elas são pertinentes. Eu acordo acreditando, Lucas, todos os dias que nós só temos capacidade sim de mudar isso que nós vivemos, tanto aqui como no mundo. Né? Para mim é algo que me alimenta. Né? Então eu tenho certeza que nós vamos encontrar as saídas, porque o velho Marx, ele dizia que a humanidade não se coloca tarefa que não possa resolver. Nós temos sim a capacidade de resolver. Né? Agora, a resolução delas, ele próprio também disse, não se dá a partir e unicamente por nossa vontade. Né? Exige construção coletiva, exige
o tempo, o momento, por isso que a gente tem que ir construindo esse caminho repleto de estratégias. Seria essa consciência que Simone de Beauvoir fala, né? Sim, que as mulheres com têm que certeza. tomar. E ter essa consciência também é um processo, minha gente. Nem todas nós estamos no mesmo patamar, no mesmo tamanho, com a mesma consciência. Às vezes falta a gente também, eu digo a partir de mim, falta muitas vezes paciência histórica para compreender que nem todas as mulheres têm a compreensão que eu tenho. Eu digo mesmo na minha família. Né? Que às vezes você escuta de uma irmã, minha casa são 7 mulheres, 7. E às vezes a gente tem um grupo da família que dá, meu Deus do céu. Porque às vezes um sobrinho que é médico, que estudou muito, que lê muito, coloca coisa que eu digo, peraí, entendeu? Para você parar e ter a paciência de entender que nem todo mundo está no mesmo tamanho e mesmo numa discussão ideológica que ele pense completamente diferente de você, porque ele nessa semana botou no grupo, é melhor esse grupo não discutir política, porque nem política, nem religião, nem não sei o quê. Aí eu disse, você quer que esse grupo discuta o quê? Não nada pra gente fazer nesse grupo. Então, porque a vida, o tempo inteiro te aponta o caminho contrário. Isso daí é a praxis da cegueira de Saramago, né? Do ensaio da cegueira de Saramago. Exatamente. E a gente tem que entender essa diversidade, esse mundo que é muito diverso para as mulheres. As mulheres na universidade é uma coisa, as mulheres lá na Ilha do Bispo, lá no Grotão, lá no Alto do Mateus é outra. Porque quando a gente vai elogiando, sabe disso, a gente enfrenta uma realidade onde muitas dessas meninas, a educação aí exerce um papel de uma qualidade muito ruim. A cultural nem se fala, Sandra, porque o dia inteiro elas escutam música e não venham me dizer que isso não tem influência, porque elas escutam o dia inteiro que mulher é para levar porrada, que mulher é para isso, que bater não dói, que não sei o que. Isso aí, pra gente pode achar que não é, mas isso aí todo dia repetido, você introjeta aquilo como verdade. E essa verdade passa a ser o cotidiano da sua vida. E num cotidiano onde você não tem espaços de socialização, onde você não tem espaços para a juventude se expressar, para ele ter acesso a grupos teatrais, a grupos culturais, tem tudo a ver com o poder, isso aí, entendeu? Por isso que é tão importante a gente pensar em quem a gente bota lá, porque isso aí reforça ou não a possibilidade de você criar uma nova cultura. É a mesma coisa para as mulheres, porque não sai do relacionamento. Eu fiquei ontem chocada quando cheguei em casa, minha menina disse, manhã, fulana de tal, que era aqui do CCHLA, lembra que era lá de onde você trabalhava, que era do CCHLA. E que eu nem lembrava, faz muito tempo que eu tinha contato com essa menina, e eu achava que a menina ela casou jovem, mas que ela era super feliz. E 2 postagens dela dizendo como ela sofria as agressões, como o filho de 2 anos presenciava tudo, entendeu? E era alguém que convivia às vezes, e a vergonha de dizer. Não é fácil você admitir. Significa fraqueza, mas significa humilhação, significa decepção, porque o agressor é alguém que você atribui afeto. É muito ruim quando a gente atribui afeto a alguém, seja um pai, seja um irmão, seja um companheiro, e esse companheiro é o agressor. Nossa, como a gente se sente diminuída. Entendeu? Sair disso aqui é muito difícil. Por isso que o DIS, que é importante ter um sistema que ela tenha a opção de ligar
Mas é preciso ter uma casa que acolha se ela quiser sair daquela situação. É preciso pensar nos filhos dessas mulheres. É preciso pensar em como elas vão viver do ponto de vista financeiro. E a gente, só quem pode fazer isso é o Estado, minha gente. Por mais que tenha organização não governamental que faça, mas só quem pode universalizar são as políticas. É o próprio Estado. É o poder público que precisa atuar. Então, a discussão de violência contra a mulher não é uma coisa de mulher. É uma coisa de poder público. É uma coisa de sociedade. Eligiane, eu sei que não é fácil, né? E você enfrentou isso para a mulher, a maternidade. Não é fácil, porque nós não temos estrutura em trabalho. E é uma bola de neve que caminha e que às vezes você procura. É muito difícil a maternidade ainda, ser mãe. É uma opção, é uma decisão importante, é uma decisão muito, muito difícil. Em todos os aspectos, do ponto de vista de você formar outra pessoa, não é? Formar, a gente faz tudo, forma, as pessoas elas têm seu próprio caminho. E é difícil a gente admitir que um filho tenha um caminho que não é o que a gente traçou. Mas a responsabilidade por esse caminho, ela em primeira instância, qualquer fracasso que a gente considere fracasso, não tem isso de ser professor, de ser empresário, de ser trabalhador, do comércio, vai sempre para a mulher. O homem é como se nós não tivéssemos educado para o sucesso aquele filho, quando ele toma uma decisão diferente do que nós projetamos para ele. E o pai cobra logo das mães. É a mesma coisa. Eu trabalhei na FUNAD, minha gente. Fui coordenadora de educação especial no estado, assim que saí da universidade. A coisa que mais me doía era quando vinha uma mulher para atendimento, o primeiro atendimento. Porque ela vinha trazendo um filho nos braços, pegando o ônibus, e quando a primeira coisa que eu perguntava, como é que está a relação? A relação ela acabava, na maioria das vezes. Porque homem não admitiu que nasceu um filho com deficiência. Essa é uma carga é uma carga que só quem sabe quem tem essa carga é quem tem um filho com microcefalia, né, que precisa, a primeira coisa a mulher deixa de trabalhar porque ela precisa dar cuidado integral. Aí você chega, quando está na gestão, você fica pensando o que eu posso fazer para, como Estado, aliviar essa situação. Aí ninguém às vezes entende porque é tão importante criar uma casa, uma residência inclusiva, ou você criar um aparelho, um espaço no estado onde aquela mãe ela possa, pelo menos 2 vezes na semana, deixar aquele filho lá, com terapia ocupacional, com psicólogo, com assistente social, porque ela precisa respirar. Entendeu? Ela precisa de pelo menos que tenha 2 dias para ela. Não é? E quando a gente disse que era preciso criar uma dessas na Paraíba, 5, 6 anos atrás, muita gente disse, para quê? Por quê? Ainda tinha perguntas desse tipo. É porque a gente tem muita dificuldade de entrar na vida do outro nesse sentido, de saber o que o outro sente. Então, essa discussão do parlamento é isso, é uma construção diária e é uma opção também. Você tem que saber até quando você quer aquilo para a sua vida. Ficar imaginando a senhora falando e uns cochilando, uns olhando o celular, outros saindo. Porque não ali ninguém ouve de pensamento. É impressionante como ninguém ouve ninguém lá. Entendeu? Eu acho que está mudando, porque agora tem que prestar atenção porque está falando diretamente para você. Então,
Por isso que toda vez que eu falo, eu cito 3, 5, 4 deputados. Olha, esse fulano de tal, se ele estiver dormindo, ele acorda. Passou as bolinhas de papel. Passou as bolinhas de papel, aí joga as bolinhas de papel. E Então, também a pouca importância que muitos dão por ser mulher e por estar ali falando. É isso também. E assim, tem deputados, eu estou dizendo aquilo que eu falo com ele. Olha, que é cabo. Eu não quero confusão com você, não. Nem vem, olha, você me esquecendo, eu não quero confusão com você. Não toque em mim, não. É desse jeito, todo dia. É um que diz assim, que queria porque queria ir armado. Tá entendendo? Eu digo, de forma nenhuma, eu não vou com quadro e giz pra lá e eu sou professor, quer que eu leve o quadro e o giz? Então, querido, não, porque eu não confio em você, não. Você vai armado, vai numa discussão comigo. Você quer isso? Eu digo, é isso mesmo. Ali não é espaço para andar armado, não. Estou logo avisando. Se arme na fala agora. Então, é esse parlamento que nós ainda temos. A violência verbal talvez seja uma das agressões simbólicas mais significativas que a gente tenha, porque ela é o início de tudo. Quando a gente permite a agressão verbal constante, pode ter certeza que aquilo vai redundar em outro tipo de violência física. A agressão verbal e a psicológica, eu digo que ela é muito forte, porque ela atinge a alma da gente. Ela destrói, ela é um processo que ela vai destruindo, o outro vai lhe convencendo de que você não é o que você é, ou o que você quer ser, mas todo dia vai lhe destruindo ali. Não é? Então, precisa ter reação. A agressão verbal teria que nos acordar. E é o que a gente vê muito nos relacionamentos. Mas como acabar com esse tipo de relacionamento abusivo? Não tem como. A gente precisa acabar quando a gente decide enfrentar. Com todos eles que você... E a gente tem que compreender também, Lucas, que nós vivemos numa sociedade doente, esquizofrênica. Então as relações homem-mulher também são esquizofrênicas. A gente diz uma coisa e faz outra. Entendeu? É o tempo inteiro isso. A gente quer a felicidade direto. E a gente, nós mulheres, nos ensinaram a sonhar muito nas relações afetivas. Entendeu? A idealizar, a sonhar, a achar que a única, sem amor na vida, o amor é uma invenção humana. O homem inventa tudo. Inventou o tear, inventou o pão, inventou tudo. O próprio Nietzsche que falou. Né? Então, o homem inventou o amor também. O amor é uma construção humana. Entendeu? Nós somos seres gregários. Como somos seres gregários, nós aprendemos a desenvolver essa capacidade de mais radical, porque Marx já dizia, é a forma mais radical de ir no outro. Agora, a sua felicidade, ela não pode estar em ninguém. Ela não pode estar no outro. Se a gente acha que mulher tem que dar prazer, ninguém tem que dar prazer a ninguém se eu não quiser dar prazer. Ninguém tem que ter essa dependência afetiva em relação a ser ninguém. afetivo, né? É uma coisa, uma obrigação, quase um estupro. Lucas, O homem também tem essa dependência. A agressão vem dessa dependência que ele não admite. Lucas, isso é muito complexo. Eu vou falar como mulher e por já ter sofrido violência psicológica em relacionamentos. Exatamente. Então, assim, é uma simples palavra de você não lavou a minha farda hoje porque você estava com cólica e desde quando cólica é doença? Hoje o café ficou fraco, você foi burra. É isso, é um burra, é um idiota, são agressões sutis que nós sofremos dos maridos e que depois a gente sofre da família. Porque quando essa agressão ela
Porque a mágoa, ela vai na alma, né? A mágoa, ela toca na alma, você bem rápida. Quando a mágoa toca na alma, a nossa família não entende. Então, além da agressão que a gente sofreu do esposo, a gente ainda sofre represálias da família por se separar. Porque quando vem uma palavra mais pesada, é porque ele já deu uma mãozada, é porque ele já deu um empurrão, e a gente não fala para a nossa família, porque a gente vem de uma família com beijo, com um pai que nunca bateu, o marido veio e agride. E quando a gente fala que a gente quer separar, a ruim somos nós esposos, e a gente fica com toda a carga, porque a gente só recebe 30% de pensão alimentícia, a gente tem que trabalhar, a gente tem que enfrentar a doença do filho, porque quem vai para o hospital é a mãe, a gente passa a noite inteira acordado, a gente faz a comida de casa e no outro dia a gente tem que estar pronto para trabalhar. Então, minha filha tem 21 anos, ela falava assim para mim: mamãe, para os outros a senhora é assim, e para mim a senhora é assim. Então, eu aprendi que a gente tem que dar a cadeira para o de fora, o de casa a gente pode acrescentar, né? A gente acolhe dessa forma. Então, assim, a gente sofre muitas agressões do companheiro, depois da família e depois da sociedade. Para a gente é bastante difícil, é desafiador o nosso dia a dia, porque a gente não tem jornada tripla, a gente tem jornada quádrupla, né? Quando o filho adoece, é a madrugada inteira com o filho dormindo, porque o marido, o homem, ele fisicamente, ele não consegue passar uma noite acordada e no outro dia se levantar para lavar uma xícara que ele mesmo sujou. E a mulher não, a mulher faz tudo isso, cuida do filho, ninguém cuida da gente. E a amiga que a gente tem ainda é a nossa competidora no trabalho. A gente não pode aparecer no trabalho porque a gente quer ser estrela, porque a gente quer tomar o lugar do outro. Entendeu? Eu sempre fui muito de bastidor. Eu trabalho com a professora Cida há 3 anos e eu sou de bastidor. Porque as pessoas que não é que querem fazer, que sabem fazer, elas se calam porque tem outras que têm que aparecer. Então, assim, a gente é repreendido de todos os lados, na academia, porque a gente está babando um professor, que a gente quer entrar numa base de pesquisa e futuramente passar no mestrado. Entendeu? Então, a mulher, ela sofre muitos desafios. Vamos obedecer as inscrições. Quem quiser se inscrever, pode falar depois. Agora, Tarema. Olha, eu vou mudar um pouquinho o foco das coisas, mas eu digo que eu sou de uma família onde a minha mãe teve 11 filhos homens, criou 7 filhos homens, e é uma mulher que tem referência para mim até hoje. Não porque ela era autoritária, porque ela construiu os filhos para a vida. E a gente sente na palavra de professora Cida exatamente essa ideia que a mulher, o ser político que é a mulher, onde ela estiver, ela tem que pensar como ela pensa, pensar no outro, pensar na família, pensar na grande política. Como, por exemplo, eu quero tocar num assunto que eu falei aqui na Assembleia e ela, por acaso, falou também lá na sessão da Assembleia Legislativa, é que essa tal dessa reforma da Previdência deu uma pancada nas mulheres, que é modificar toda essa ideia que tinha, né, da questão da redução, quer dizer, de ter menos tempo para aposentadoria do que os homens. E eu dou um exemplo da minha mulher que é uma engenheira, passou 25 anos trabalhando como engenheira. No dia que ela se aposentou, ela teve que simplesmente deixar de ser engenheira, deixar de ser pessoa do planejamento para vir, porque ela ficou com aquilo nela, porque ela não criou os filhos, porque passou o tempo todo trabalhando. Então, eu vejo isso, né? Queria que vocês, se fosse possível, dessem mais algum toque em relação a essa questão das diferenças, por que essa diferença está sendo questionada. Bom, primeiramente, professora Cida, eu gostaria de parabenizar pela sua primeira ação na Assembleia, que foi, a senhora mostrou que veio no seu primeiro dia. Por mais que a senhora diga que a senhora está deputada, a senhora está apenas ocupando uma cadeira para ficar lá sentada por 4 anos. A questão da reforma da Assembleia, que antes da reforma a senhora solicitou que ela fosse saber que houvessem adequações, não foi respondido,
não foi atendido e no dia a senhora não foi às mídias, já comunicou, pediu a Assembleia fechada por 15 dias. Eu vi sarcasmo das redes de televisão, dizendo que os deputados terão mais 15 dias de férias. Não satisfeitos com mais de um mês, Cida Ramos conseguiu mais 15 dias de férias para os deputados, ignorando o motivo da sua debilidade e da necessidade de adequação da Assembleia. Então, parabéns pela sua atitude. Eu, por um pequeno espaço de tempo, eu fui dirigente sindical de uma empresa pública. E assim, vendo a senhora falar, eu me recordo de muitas coisas, da dificuldade que é para nós mulheres sermos membros de uma diretoria de sindicato. Por exemplo, eram 18 diretores, mas as mulheres, elas eram apenas 2, e eles ficavam caçando desesperadamente atrás de 2 mulheres para fazerem parte da pasta da Secretaria de Direitos da Mulher. Não era presidente, não era vice, não era tesoureiro, não era assessoria jurídica. Era apenas a pasta da Secretaria da Mulher. Quando havia os eventos, quando era um evento nacional, quando era relacionado às mulheres, não havia problema. Nas assembleias havia votação e iam 2 mulheres. Quando era uma discussão que também poderia ser para homens, e quando as vagas, e isso eu acho importante, os 30%, as cotas para a mulher, porque eu ouvi, quando eu me candidatei, como tinha 2 vagas para o sindicato, quando eu me candidatei, eu ouvi colegas diretores comentando, vai mandar o quê? Uma perna, um braço? Porque é só 30%. E nós só temos 2 vagas. A primeira vez que eu assumi, eu vi comentários dos colegas que eu ia ser o bibelô do sindicato. Porque a mulher serve para quê? O teu marido permitiu, teu marido deixou? E aí eu perguntei, a esposa de vocês deixou? Por quê? Por que essa permissão? Por que só conosco? Por que só com as mulheres? E uma empresa, eu pensando hoje o quanto o machismo é enraizado conosco. Não é uma empresa pública, mas o auxílio creche são só as mulheres trabalhadoras que recebem. Porque cuidar de criança é a obrigação da mulher, não é do homem. Então, como nós vamos, ao mesmo tempo que nós temos agora essa necessidade, dos 30% de mulheres de sindicato, que os homens, a gente vê muitos homens se debatendo por disputar esse espaço, como é que nós vamos trabalhar com as mulheres que esse espaço também é feminino? Porque a impressão que dá às vezes é que o sindicato ele é quase exclusivamente masculino. Aquela uma ou outra que se atreve a entrar no movimento sindical, ela é rebelde, ela é revoltada, ela quer aparecer. São poucas as exceções que elas são bem recebidas. Então, que trabalho, como a gente faz para inserir as mulheres, para elas verem, se reconhecerem como também detentoras desse espaço? Cristiano. A senhora escreveu? Eu vou falar, então, aproveitar muito. Eu acho interessante esses espaços, né, das mulheres, porque também sempre se corre o risco no discurso de haver uma espécie de demonização do masculino, né? E aí nós queremos também naquele outro lado de naturalizar o poder masculino, né, do qual todos eles são construídos nesse sentido, né? Então, já que assim, às vezes que eu já ouvi a senhora falar, eu vejo que me atrai muito esse discurso, não só sociológico, mas também do humano, psicológico, né, esse atravessamento dessas várias áreas, né, para poder entender de fato a integralidade que significa ser humano, né, e a partir disso compreender que o problema ele tem sua profundidade inerente, de fato, ele não é uma brincadeira, né. A minha questão é como seria o contrário, né? Seria o contrário, assim, como trabalhar com os homens, né? Como é que seria essa questão, né, dos próprios homens, né, nesse ponto, nessa dificuldade de haver essa mudança, né? Como é que vai se dar isso, né?
já que, ao que me parece, a gente está entrando numa rota de colisão que é muito ruim para o nosso movimento, né? No sentido de que existem dois grupos que querem, um quer o poder que não tem e outro quer manter o poder que se tem, né? Como é que se faz isso? Homens com mulheres, mulheres com homens, né? Isso é o meu grande enigma no sindicato, né? Então, primeiramente, gostaria de reforçar a paralisação da Ana Paula, né? E aí, quando eu vi a matéria, eu fiquei me questionando 15 dias, né? Mas quantos anos existe a Assembleia aqui no Paraíba e só agora fizeram esses ajustes, né? E até repassei para os meus conterrâneos lá no Sul, falei assim, olha, é uma pessoa assim que a gente precisa para nos representar, né? E aí, durante a fala da senhora, eu fiz algumas anotações, né? A primeira foi referente à representatividade política com a cota de 30%. Tu disseste que tem, existe mais de 50% de mulheres no Brasil, né? Aí eu me questionei, se a representação do grupo na Assembleia, 30% não seria um pouco, teoricamente, né? Aí disseste também em relação ao direito à creche, que foi uma conquista, né? Para que as filhas não ficassem no chão das fábricas. Aí um posicionamento crítico que eu tenho, eu vejo que é muito importante os pais, né? O pai e a mãe estarem presentes com os filhos nos primeiros anos de vida. Então não seria interessante aumentar a licença maternidade e paternidade, ao invés de deixar na creche, né? Pegando o gancho de vocês dois sobre a questão da cota, dos 30% das mulheres, eu queria perguntar ao professor, a que se atribui essa questão das próprias mulheres não quererem ser inseridas no quadro político? O que faz elas disserem, não, eu não quero ser, eu não quero entrar na política, eu não quero entrar na discussão? Será que é a questão da família não apoiar, como ela falou? Eu fui candidata a vereadora, a senhora sabe, na última campanha, e eu senti que essa questão da família, o apoio da família, quando você diz assim, não, eu quero participar da discussão, é muito importante. Porque se a família não te apoiar, teu marido, teu filho não te apoiar, que são os que estão mais próximos de você, você não tem como prosseguir. Então, eu fico me perguntando, por que essa cota é de 30%? Por que não ter uma participação igualitária de homens e mulheres? E o que é que faz a mulher não querer ser nesse quadro que a gente vê no Brasil eu percebo, tão deficitário? Porque quando a gente sai para as ruas para realmente fazer a boa política, de visitar as comunidades, ter contato com mulheres, que é como a professora falou, que é outra realidade. Quando a gente chega lá, que a gente vê mães, o filho doente, sem ter uma condição de levar no PSF, ou de não ter condição de colocar uma criança na creche. Então, nós mulheres, eu percebo que nós somos mais sensíveis a todos esses problemas e nós podemos ser uma voz mais forte. Não que os homens não sejam, mas nós podemos ser uma voz mais forte. Então eu fico me perguntando, por que faz as mulheres não querer entrar nessa discussão, de ser uma voz lá dentro? Bom dia a todos. A gente vê o seguinte, né? Diante de tudo que foi falado aí, né? Que a professora cita, é que a gente ainda tem uma luta muito grande pela frente, porque a gente sabe que, como a professora Cida falou, isso não é uma coisa dentro do próprio parlamento, né? A gente entende que é um espaço que tem uma certa, né, evolução, ela vem enfrentando, até porque o número de homens é maior que o número de mulheres, mas isso também, essa dificuldade, ela está aqui presente no nosso dia a dia. Porque desde 2016, 2017, que essa discussão da paridade ela vem crescendo, né? Participei do grande congresso de uma central, onde existia
mulheres dos movimentos sociais, mulheres rurais, mulheres petroviárias e até profissões exclusivamente masculinas. E também mulheres professoras. Que a gente sempre diz, não é um congresso só professoral. E ali já havia, né, a semente, que já existia anterior, os 30%. Isso foi crescendo em 2018. O Congresso agora nacional do ano criou mais consistência, né, foi uma discussão muito boa. Mas a gente sabe que não é só a ideia, porque assim, a gente tem a dificuldade, principalmente, né, as mulheres, elas estão na esfera do sindicato, mas elas, muitas vezes elas não conseguem estar, né, nas diretorias principais. Eu acredito que nós fomos assim, do sindicato que mais avançamos, porque nós tivemos 5 diretores, né, pessoas da ramo, 3 diretores. O próprio ândice nacional foi apresentado agora no Congresso Nacional, foram 19 diretorias, só 4 mulheres em 38 anos. Olha só a dificuldade. Né? Então, são as raízes. Aí o colega que estava aqui hoje, não porque aqui quem conduz a Assembleia é o homem, quem faz a análise conjuntura é o homem, mas as nossas raízes são essas. Né? A gente tem uma raiz que o homem tem predominado. E a gente sabe que o machismo, ele não é só do homem. A mulher é machista também. Né? Ela é machista com a própria mulher. Ela critica a mulher. Então a gente não tem, e a gente não tem que trabalhar, né, nem a mulher como inimiga e nem o homem como inimigo. Não é a guerra do sexo. Mas conquistar, né, convencer e trazer esse homem para que ele venha para esse lado da gente. Né? Eu acho que aos poucos é um trabalho longo, mas aos poucos a gente vai fazer isso, vai conseguir isso. E lógico, aumentar esse número, né, na política, no parlamento, nas diretorias, no sindicato, em todos os locais, porque a mulher lá de fora, ela também marginaliza a mulher que está aqui dentro, porque historicamente, sindicato é lugar de homem, não é lugar de mulher. Né? Ela teve dificuldade pelo próprio marido, pela família, como a colega falou, quando ela quer se candidatar. E houve uma outra discussão que eu achei muito boa, que foi um ex-presidente do antes que estava, que as mulheres querem participar do congresso, mas o meu lado fica, olha, eu paro por vir, porque eu tenho uma filha com 5 anos, então como é que a gente pode trabalhar que tem o direito, que uma mulher que foi eleita uma delegada do congresso, que ela também tem o direito de levar esse filho, já tem esse suporte. Né? Eu sei que tem questões financeiras, tem situações, mas muitas vezes a mulher só consegue ir para o congresso depois que ela deixa o filho com alguém ou esse filho está grande. Ela não consegue fazer uma militância, né? Porque não há recursos para isso, o recurso é para ela. Então, acho que em vários aspectos a gente tem que pensar, né, de fazer esse enfrentamento, esse convencimento e aí cada vez mais melhorar. Cida. Bom dia a todas as pessoas aqui. Parabéns. Você só pode estar dessa forma. Quando eu vi Tadeu falando, ele falou de tudo. Mas a mulher não pensa em si, ali naquela hora. Ela pensa em descer o quarto de texto. Nem um segundo, talvez seja mais próximo dela, ela pensa. Né? Ali em pensar. Então, como é que essa pessoa pode existir se ela não existe nem para ela mesma? Então, como é que depois as disputas. Os homens estão no lugar do privilégio. Quem quer abrir mão de privilégio? Para que essa cadeira, eu sento nela, ela tem que estar vazia. Mas o que nos pedem é que a gente lute. Dentro da evolução nossa, dentro da nossa evolução como humanos, nós ainda estamos no caminho do réptil. Luta, fuga, aí depois no mamífero eu ainda posso desmaiar, né? Porque eu lutei tanto, cansei tanto, então entre luta e fuga eu desmaio. Então as mulheres histéricas, né, naquela época, estavam naquela coisa toda, elas chegavam num ponto da luta, não aguentavam, até fazer uma coisa. Aí lá vem a doida com as mulheres que chegaram nos lugares porque elas foram loucas. Elas estavam ali em gaiola, as mulheres, foi passar essa época. Depois as mulheres achavam que encontravam liberdade.
Aqui no Brasil, o que a gente vê? Quando as mulheres se destacam, elas estão numa posição importante, mata-se. Quando eu imaginei que a gente estava evoluindo, aí a gente está num Brasil que eu abortei, nesse Brasil maravilhoso, né? Lindo, com esses homens desesperados porque estavam perdendo as cadeiras pela incompetência. Então, o que é que se faz? Quem foi ao longo do tempo as pessoas que foram retiradas? Porque é muito fácil para a mulher ser retirada de um lugar. Ela foi escrava há muito tempo. Então, se precisa de máquina de guerra, põe a mulher lá para ter filho e vai para a guerra, nos tempos mais antigos. Hoje não precisa-se mais desse trabalhador dando. A mulher tem que ter menos filhos e ir também como essa trabalhadora no lugar dos filhos. Então a gente vai tendo. O que a gente tem sempre é: eu vou servir, a mulher serve a quem estiver ali. É esse papel que ainda hoje está para a mulher, a serva. Se você não serve para servir, não serve para viver. Não tem uma frasezinha aí? Hã? Certo? Então, é para isso. Então, nesse 8 de março, para mim, a minha grande felicidade é eu estar mais próxima de mim. Muito mais próxima de mim. E isso está me dando assim, uma sensação muito boa. Apesar de estar nesse Brasil doido, nessa gaiola assim, muito distante. E como eu estou me despedindo também de várias coisas, né? Mas fico muito feliz de ver a trajetória e os vários níveis que Cida falou, de onde a mulher se encontra. E todos esses vários níveis nos encontramos. Fernando Bloco, Flávia. Isso é um tempo. Vou até 1930 só, em 1930, quando houve não a revolução, mas da morte da pessoa, quem estava à frente da mudança do nome da pessoa foram as mulheres. Foram não as mulheres, mas as mulheres dos senhores, mas as normalistas, as jovens que foram estar à frente. Então, por conta disso, houve a mudança do nome da cidade de uma pessoa, não por conta dele, mas detalhadamente muitas coisas que foram voltar, porque as mulheres foram à frente. Foram à rua, inclusive até ao Dom Uribe, por lá, e fizeram muitas coisas, as jovens mulheres da época. Mudaram o nome, então passaram-se até 1998, quando houve a Constituição do Estado, a mudança do Estado, houve a Constituição, e lá, no dispositivo transitório da Constituição, diz que, no artigo 82, que deve haver um plebiscito para que a cidade mantenha seu nome ou mude seu nome. É o plebiscito no artigo 82. Sabendo disso, houve muitas pessoas que lutaram por isso, mas não conseguiram o êxito. Então, eu com outros colegas juntamos e fizemos um comitê chamado Comitê Balso Miranda, né, do qual juntamos e fomos a direcionado e propomos que o artigo 82 da Constituição, que é transitório, ele tem que ser realizado, porque se não for realizado, ela fica toda a vida transitório lá. Então, nós propomos para que fosse até a Assembleia, nós pedimos que fizesse como é que isso ia colocar. Vou até um pouco, principalmente quando tem a consequência. A Assembleia me disse exatamente que não era eu tenho um documento aqui, todos estão aqui na dúvida. A Assembleia disse que não era da competência da Assembleia, porque eu tinha atribuído aos municípios essa questão. Foi ao município. Isso nós deliberaram no dia 14 de dezembro de 1914. Eu falei, cara, 4 anos, né? E lá a Assembleia disse que era o município, foi o município. O
o município disse não, é da competência da Assembleia. Voltei à Assembleia. A Assembleia disse que continuou dizendo que não era da competência, então foi o Ministério Público. O Ministério Público vai e refaz a requisição ao presidente da Assembleia, que é o atual, mas na época era dele, e ele também denega. Depois, ele mandou um outro ofício dizendo que era a competência da Assembleia. Então, esse papo aqui, eu vejo uma parte do Ministério Público dizendo realmente que deve ser feito que a Assembleia assumiu, mas que tem que ter um terço de deputados para que haja faça a regulamentação. Então, por isso eu estou treinando. Porque como nós somos da luta, e eu fui através de Jaldo, nós também estamos até lá, para a gente fazer dar continuidade a esse projeto. Né? Porque é um projeto, não é que eu queira, não é, as minhas questões pessoais não é feliz de nada, é apenas que nós proponemos que a Constituição seja cumprida. É o que nós entendemos que a lei seja cumprida. Mas aí eles estão colocando alguns empecilhos e a gente poderia começar, não sei, a sugestão de uma sessão especial sobre a respeito desse projeto, né? Está continuidade. Tem mais alguém? Tem mais não. Tem alguém que deveria se inscrever? Vou passar então. Esse é o que encerra. Tadeu colocou a questão da Previdência, realmente a dela é muito dura com as mulheres, né? Especialmente as mulheres professoras, as mulheres do campo, mas com as mulheres em geral. Porque qual é o argumento? A lógica que está norteando a Previdência. Nós estamos dando direitos iguais. As mulheres não pedem direitos iguais, então a idade tem que ter a igualdade também. Ou seja, você trata diferentes da mesma forma. A lógica ela é perversa por isso. Porque as mulheres é aquilo que a gente já colocou aqui, a dupla jornada de trabalho. A ausência ainda no Brasil, por mais que a gente tenha avançado, de serviços públicos que facilite a vida das mulheres. Outro dia eu estava na periferia pensando com vocês, como é importante uma lavanderia coletiva. Disseram, agora você está querendo coisa de mal. Eu digo, não, vá lá lavar roupa todo dia, lá para 5, 6 numa casa. Botar uma lavanderia coletiva num bairro pobre não é luxo, minha gente. Botar uma lavanderia é uma necessidade de um serviço público, entendeu? Porque aí você dá tempo do lazer, o tempo criativo da mulher. Porque esse trabalho manual, ele embrutece todo dia. Né? Ele não te dá possibilidade de desenvolver a criatividade. Né? Então, eu acho que, Tadeu, a reforma da Previdência ela é perversa pela lógica que ela institucionaliza referente ao tempo de trabalho homem-mulher. Né? E essa discussão que é antiga no Brasil. O Brasil é um dos poucos países a dar continuidade a um elemento da escravidão, que é o trabalho doméstico remunerado. Eu tenho um trabalho doméstico remunerado na minha casa, minha gente, mas nós precisamos entender que esse é um elemento da escravidão. Então, mulheres não cuidar dos seus filhos, essa contraposição trabalho e cuidar de filhos, isso é um absurdo. Que a gente, na discussão do trabalho, tenha que fazer isso. Entendeu? Porque é incompatível ter filhos e ter trabalho. Não é? Então, como é que a gente resolve isso? Só por políticas públicas. Quando a gente tiver uma estrutura que possibilite que as mulheres façam, as famílias, não são as mulheres, as famílias façam uso dela. E uma educação também, uma educação que coloque que as tarefas domésticas é tarefa de quem vive na casa. Como eu digo lá em casa. Lá em casa é o inverso, porque eu já digo, ele tem mania de limpeza. Ele acorda,
Um domingo já vai querendo fazer as coisas. Eu digo a minhas meninas, olha, aqui não tem almoço grátis. Se você não forrar a sua cama, alguém vai usar a força de trabalho e vai ter que forrar, não é? Então é assim. Na casa é assim também. Não se tudo um faz sozinho, então aquela jornada precisa ser reconhecida, porque aí é força de trabalho, é dispêndio do que você tem de melhor, que é a sua capacidade, né? E isso vai se desgastando ao longo do tempo, não vai se desgastando, né? Então essa discussão precisa ser mais aprofundada na reforma da Previdência. Ana que falou da questão do masculino, da Assembleia, foi necessário fazer aquilo. Se minha mensagem era uma mensagem inclusive para a pessoa com deficiência, se eu própria não reclamasse direitos, eu jamais teria autoridade para reclamar direito de ninguém. E eu ainda dei a opção a eles, vamos, deputado tem 2 férias. Para que 2 férias? Vamos tirar uma, meu querido. Os 15 dias que vocês estão reclamando, a gente desconta nas férias do meio do ano. Que quiser. Quando eu disse isso, todo mundo se calou e foi aprovado por unanimidade. Então, o masculino, Ana, é muito difícil essa questão dos sindicatos, na vida política, tudo quanto é canto, que é aquilo que Cida, eu acho que ela deu bem, essa representação cristã, para desocupar e sentar na cadeira, tem que desocupar a cadeira. Entendeu? Então, assim, às vezes, Cida, a gente tem que arrancar da cadeira, entendeu? Isso aqui é meu. Viu, Cida? Porque diz assim, é competitiva. Meu querido, eu sou competitiva. Entendeu? Então dê licença que eu quero, tem um quadrado, a metade é minha, a metade é sua. Agora me dê o meu espaço. Isso aí é construção coletiva, mas também precisa a gente se imbuir dessa vontade, desse direito da gente se apropriar disso. Eu me lembrei, no interior, antigamente tinha uma prática de um prefeito que não podia mais se eleger, botar a mulher e ficar mandando no coisa. Então, há essa prática de achar que a mulher é esse objeto manobrável na política, né? Mas tinha isso muito no interior. Cristiano traz uma coisa importante. E nós, homens? E os homens, eles, cristianos, são vítimas, eles estão completamente perdidos diante dessa realidade, né? São educados para outra coisa. Só conseguem mostrar sua masculinidade se eles se impuser uma identidade que é de forte, de violento, disso, daquilo. E nós, mulheres, estamos exigindo deles sensibilidade, nós estamos exigindo dele companheirismo, uma série de conceitos que eles não foram formados nem educados para isso. Então isso é uma construção, é um ensinamento. Por isso que a educação, a cultura tem um papel tão importante nesse processo. Agora, ao mesmo tempo que a gente vai construindo isso, a gente também só constrói isso se impondo, se colocando, né? Dizendo, epa, aqui não dá não. Porque por mais que a gente tenha uma capacidade crítica, seja da universidade, eu digo que isso aparece lá em casa. Se aparece lá em casa, aparece em todos. Não é? Se você baixa aí a bola, porque não é desse jeito que você está dizendo. E nas discussões políticas também. Essa é a sua visão, a minha é outra. Entendeu? É muito difícil a gente se colocar do ponto de vista, e aí já entrando na outra discussão, do ponto de vista político, Cida. É muito difícil. Entendeu? Porque essa é uma área que não era para nós, nunca foi para nós. Entrar nela é desafio constante. Então, essa discussão que vocês colocam da licença maternidade, aumentar seria algo extremamente positivo, mas tem
a gente teria que... Essa luta ela só se enfrenta com a luta da sociedade, porque diz respeito à mais-valia. Né? Diminuir, aumentar a licença maternidade mexe no rendimento de quem detém os meios de produção. Né? Então, a luta muito grande, né? Para aumentar. Tem gente querendo diminuir, você avalia para aumentar. O que faz a mulher não querer entrar na política? Vários elementos. A política é coisa suja, a política envolve corrupção, a política envolve briga, você vai pegar briga. Né? A política é isso, é a política. Então, a política não é para quem é frágil, para quem é doce, para quem tem o que a sociedade determina de características nossas, do cuidar. Então, é difícil entrar na política. E a primeira resistência, claro que é a família. Concordar de se meter nisso. Para que vai se meter nisso? Não é? Então, depois vem o partido, que aceita você, mas aceita entre aspas. Né? Não lhe prioriza, não investe. Né? Então, Francis que diz também, a presença. Como é que nós vamos conquistando esse mundo diferente? Porque já foi mais difícil do que hoje. Foi difícil até para votar. Só é ver sufragista. A história é a história de luta das mulheres. Né? A gente tem que ter essa construção, puxando o homem, mas ao mesmo tempo tem que se impor. Entendeu? Tem que exigir respeito e tem que não tolerar. Não tolerar. Para cada ato que demonstre esse machismo, demonstre algo que nos agrida, a gente tem que demonstrar a insatisfação. A gente não pode ir tolerando porque ele vai se acostumar, porque é uma questão cultural. Não, a questão cultural tem que ser resolvida hoje, aqui e agora também. Né? Acho que Cida, como sempre, colocou tudo que a gente queria ouvir, questões super pertinentes. Né? Dizer a Flávia que a gente vai discutir isso. Vou marcar para conversar com você e dizer da minha alegria de poder ter esse tempo todo aqui com vocês, conversando com gente tão qualificada. Agradecer imensamente a Adolfo, as companheiras, a Cristiano, que tem feito, esse Francis, olha um homem que tem feito um esforço enorme. Ainda é dona da casa dela, que é responsabilidade dela. Mulher, dormiu ela, chega em casa, olha, por incrível, eu tenho duas, como vocês sabem. Uma já com 26, outra com 24, mas quando eu chego tem que ser mãe, mulher vai e ainda tem que resolver as coisas de casa, tem, e a cobrança também é tudo grande. Então, mas assim, eu acho que o bom da vida é que a gente tem essas coisas para fazer, para motivar, para a gente dizer que a vida é para ir para frente. Né, gente? Vida, por isso que eu digo, a coisa melhor do mundo é viver. Porque vivendo é desafiante, é problemático, é um monte de coisa, mas ninguém morre em vida. Não é ninguém. Quem me ensinou isso foi minha avó. Minha gente, eu vou contar um segredo aqui para vocês. Eu sou filha, minha família, meu pai teve 13 filhos. Minha mãe já não aguentava mais, porque ele queria um homem, não nascia homem. Sobreviveram 7 mulheres. Teve 11 porque ele queria uma mulher. E ele dizia assim, meu pai era caminhoneiro, grosso, machista, ele dizia assim, eu cresci ouvindo isso. Mulher e merda se escreve com a mesma letra. E ele morreu com 82, ele morreu dizendo que a melhor coisa que Deus deu à vida dele
foi botar as filhas mulheres, porque ele aprendeu muito na vida. Ele morreu com uma visão muito diferente da que eu fui criada. Então, só isso me dá alegria, né, de Para continuar a luta, né? Para continuar a luta e saber que as coisas, elas mudam. Ele passou a vida inteira, eu ouvi ele reunir às 7 com minha mãe, e ele dizia, a única, só tem 2 aqui, vão trabalhar, vão se formar. Todo mundo lá em casa tratou de estudar, porque ele dizia, se não passar, já viu o investimento. As únicas que eu tenho responsabilidade é sua mãe e essa aqui. E eu acho que a gente também tem que ter, a gente dentro da gente tem que fortalecer o que a gente quer pra gente. Deixar mais que as pessoas digam o que nós somos e a gente traçar pra gente o que a gente quer ser. Toda vez que ele dizia aquilo, eu dizia o que eu não vou ser. Quem vai sustentar ele serei eu. Todo dia isso se fortalecia em mim. Foi por isso que todo mundo, quando terminava o primeiro grau, vinha estudar o segundo aqui. Quando chegou a vez de eu estudar, dizia, não, como é que essa menina vai? Eu digo, eu vou logo avisando que eu vou. Vou logo avisando que eu vou estudar nada de máquina de costura. Então, assim, eu penso que e é tanto que ele morreu confortavelmente, porque eu pude dar isso a ele. Né? Então, eu acho que a gente também traça caminhos para a gente. Né? E a gente, ao traçar, a gente tem que traçar o melhor para a gente. Porque a primeira pessoa que a gente tem que cuidar é da gente mesmo. Não é? Tem filhos, tem tudo. Agora, filhos crescem. Como eu disse à minha mãe, que ela enfrentou muito o machismo, sofreu muito. E ela dizia, não por você, eu digo, por você não. Porque mais na frente você vai cobrar isso da gente. E vai passar toda a amargura, tudo pra gente. Então, assim, filhos, a gente tem que amar, tem que proteger, tem que cuidar. Mas se a gente não fizer isso em primeiro lugar com a a primeira pessoa que a gente tem que amar é a si próprio. Senão a gente não vai poder proteger nem cuidar de ninguém. Então, que a gente possa, nesse 8 de março, sair fortalecido daqui e com a perspectiva de que a ADUF tem muito a contribuir para que dias melhores cheguem. Muito obrigada.